No vídeo de hoje, mostraremos as piores tempestades de areia já registradas. Tempestades de areia, como acontecem? Consideradas como fenômenos meteorológicos, as tempestades de areia são comuns em regiões semiáridas e áridas do mundo. De fato, as terras áridas ao redor da Península Arábica e no norte da África, assim como as regiões áridas do Irã, Paquistão e Índia, são as mais suscetíveis a tempestades desse tipo. As tempestades de areia surgem através dos processos de salinização e suspensão, que são processos que movem o solo de um lugar e o depositam em outro. Quando um vento forte age sobre um terreno seco, empoeirado ou arenoso, as partículas maiores de poeira ou areia vibram e se deslocam sobre o chão repetidamente. Este processo acaba quebrando essas partículas de areia em partículas ainda menores. Logo, essas partículas serão pequenas o suficiente para permanecer em suspensão e, consequentemente, se deslocarão com o vento para lugares distantes. Esses ventos levantam essas partículas de 1000 a até aproximadamente 6.000 metros acima do solo, causando densas e grandes tempestades de areia. Viajando a uma velocidade entre 45 e 100 km por hora, essas tempestades podem percorrer de 160 a 320 km de distância, tendo uma parede com 45 a 160 km de largura, podendo causar grandes prejuízos quando chegam próximas aos grandes centros urbanos. Danos causados pelas tempestades de areia. Como falamos no começo do vídeo, as tempestades de areia causam danos na infraestrutura elétrica, em carros e em edifícios, bem como na saúde das pessoas. Um dos grandes problemas também causados pelas tempestades de areia é a baixa visibilidade para motoristas, podendo ocasionar colisões traseiras e engavetamentos. Outro problema é o efeito que a areia tem sobre as mucosas do nariz, ouvido, boca e olhos, nos quais devem ser protegidos por algum tipo de tecido ou material de proteção para evitar danos permanentes em caso de tempestades de areia. Essas tempestades também podem ser responsáveis pela movimentação de fungos e bactérias, causando problemas respiratórios. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que os níveis do poluente PM, que são partículas microscópicas, não excedam 20 microgramas por metro cúbico em um período de 24 horas. Segundo a OMS, há uma relação quantitativa próxima entre a exposição a altas concentrações de partículas pequenas e o aumento da mortalidade ou morbidade, tanto diária como ao longo do tempo. Tempestade de areia, China, 2021. Recentemente, a China enfrentou graves problemas com as tempestades de areia. A maior tempestade de areia dos últimos 10 anos aconteceu na China no dia 15 de março deste ano de 2021. A capital chinesa, Pequim, ficou completamente tomada pela tempestade de areia, considerada uma das piores já registradas em solo chinês. O Centro Meteorológico Nacional disse que a tempestade se desenvolveu no deserto de Gobi, na região da Mongólia, na China. A tempestade tornou o céu laranja. Arranha-céus no centro de Pequim ficaram praticamente escondidos em meio à poeira e à areia. Mais de 400 voos que saíam dos dois principais aeroportos da cidade foram cancelados em razões dos ventos fortes e da baixa visibilidade. A qualidade do ar na região afetada ficou péssima. Na Mongólia, região da China, 341 pessoas ficaram desaparecidas. No total, 6 pessoas morreram em decorrência da mais intensa tempestade de areia dos últimos 10 anos na China. Dust Bowl, Estados Unidos, 1930. Dust Bowl foi uma tempestade de areia que aconteceu na década de 1930 nos Estados Unidos e que durou quase 10 anos, cobrindo 100 milhões de acres de terra. Esse acontecimento foi provocado por anos de práticas inadequadas de manejo do solo. Este se tornou suscetível às forças do vento, que provocaram uma seca induzida pelo alto nível de partículas de solo suspenso
suspensas no ar. O solo, despojado de umidade, era levantado pelo vento em grandes nuvens de pó e areia tão espessas que esconderam o sol durante vários dias. Cerca de 6.500 pessoas morreram só no primeiro ano da tempestade de areia Dust Bowl, que se estendeu por quase 10 anos. Durante todo esse período, os termômetros marcavam 50 graus Celsius e não existia a presença da chuva. Ao longo disso, ecologicamente, as plantações encolheram e sumiram. Os animais de pastagem, principalmente o gado, ficaram cegos, se sufocaram com a areia fina e morreram aos montes. A economia local sucumbiu ainda mais, uma vez que as terras perderam o valor. O vento empoeirado carregava consigo partículas grossas e finas de solo e outros materiais. A inalação do ar empoeirado também causou doenças pulmonares e pneumonia, que mataram inúmeras crianças e adultos, alguns dos quais morreram décadas após o evento. Estima-se que 3,5 milhões de norte-americanos ficaram desabrigados durante o evento, que durou 10 anos. Tempestades de areia acontecem a todo momento, e assim como a grande tempestade registrada nos Estados Unidos, outras grandes tempestades já foram registradas em vídeo, e essas impressionam. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa o seu gostei e não se esqueça de inscrever-se no canal, além de compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação. Eu me despeço de vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!